Estamos de volta com mais um podcast da Faculdade de Direito e Administração. Eu me chamo Maria Letícia. Eu me chamo Paulo. Estamos hoje aqui com a queridíssima professora Karen Rippert e vamos debater sobre os assuntos aí focado na morosidade do nosso judiciário e os impactos que eles refletem na nossa economia. A professora Karen, ela é mestre em Direito Empresarial pelo Unicuritiba, é professora da casa, professora da nossa Faculdade Pan-Americana. Ela é especialista em processual civil, mediação e arbitragem. Eu não vou terminar o currículo dela aqui porque vai ser impraticável. Professora, com a palavra. Bom dia a todos. Bom dia, professora. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos ouve aqui, né? Agradeço a Maria Letícia e ao Paulo pelo convite. É sempre muito bom estar junto com vocês, eles que foram meus alunos, com muito orgulho. Obrigada, professora. Também estendo meus agradecimentos à Faculdade Pan-Americana pelo convite. Esse podcast, ele é muito importante, porque ele vai conectar a academia, os temas do direito, com a nossa comunidade. Então, assim, é uma honra estar aqui hoje. Eu agradeço vocês dois, Paulo e Maria Letícia, pelo convite. A alegria nossa, professora, e o agradecimento já desde já da senhora, do seu companheiro que está aí também, e estamos juntos aí. Vamos lá. E a minha primeira pergunta, professora, é como a morosidade dos processos judiciais podem afetar o ambiente de negócios e investimentos no Brasil? Então, Maria Letícia, para a gente entender como a crise da jurisdição, a morosidade do judiciário, ela afeta os negócios, a economia do nosso país, antes da gente compreender isso, a gente precisa primeiro entender qual é a relação entre a jurisdição, a figura do judiciário e o desenvolvimento econômico, a economia, o empresário, e também entender a importância da empresa para a nossa economia. A empresa, ela é fundamental para o desenvolvimento do nosso país, não apenas em aspectos financeiros, mas de qualidade de vida e desenvolvimento. A empresa gera empregos, a empresa arrecada tributos. Então, assim, no ambiente onde nós temos o desenvolvimento de uma atividade empresarial, a gente tem toda uma comunidade ali que é atendida por aquela empresa. Então, para a gente é muito importante que a empresa funcione adequadamente. De outro lado, a gente tem a nossa natureza conflituosa humana. Para que o empresário ele desenvolva a sua atividade, uma série de relações humanas tem por detrás dessa atividade. Então, você tem a relação ali do empresário com o consumidor, a relação do empresário com os funcionários e você tem a relação do empresário com os fornecedores. Então, são várias relações. Como seres humanos, nós somos seres complexos. Nós tendemos a divergir, a não concordar, nós temos as nossas particularidades próprias. Somos seres sociais, mas complexos. E isso faz com que surja uma série de conflitos. E aí entra o papel do judiciário. O direito, ele tem esse papel, primeiro, de gerar uma previsibilidade das relações sociais. Então, se de repente eu teria 10 opções de caminhos a seguir, o direito ele limita as minhas escolhas e me diz que eu posso fazer A ou B. Então, o direito ele conforma as relações e gera previsibilidade, o que é muito importante para o ambiente do negócio. Por outro lado, a gente carece do judiciário porque nem sempre essas normas elas vão se realizar. Então, nem sempre um contrato é cumprido, nem sempre o fornecedor entrega a mercadoria, nem sempre a cláusula está clara. Então, nós precisamos, por um lado, do direito, porque ele conforma a atividade econômica. Esse direito, além de conformar a atividade econômica, ele me dá segurança. Ele é um instrumento de realização da ordem econômica, o direito, tanto que a Constituição traz em capítulo próprio sobre a ordem econômica. Mas, por outro lado, além da gente precisar do direito e da previsibilidade, a gente tem que ter uma certeza de que, quando essa norma não for atendida, eu vou poder recorrer
a alguém, me socorrer de alguém para que, no caso do Estado, para que esse acordo, essa normativa, esse dever ser da norma material, ele se concretize. E aí, quando ocorre isso, quando esse dever ser ele não se concretiza, a quem eu vou recorrer? Ao judiciário. Só que temos um problema aí. Eu preciso, como empresário, ser competitivo. Sim. A minha atividade visa o lucro. Então, como que eu vou ser competitivo se um processo judicial demora de 2 a 3 anos só no primeiro grau? É difícil. É muito difícil e, sobretudo, se a gente pensar que hoje em dia o mercado ele é global. Sim. Graças à tecnologia, né? Sim. Então, a gente tem esse mercado global que precisa, em que nós aqui no Brasil, de repente, podemos ter contratos internacionais com outros países, outros fornecedores, outros consumidores, às vezes em outra língua, às vezes com outros costumes, e de repente, havendo uma contenda, uma desavença entre eu aqui no Brasil e alguém lá nos Estados Unidos, eu sei que eu vou ter que entrar num processo moroso que vai demorar muito tempo. Então, o fato de nós não contarmos com uma jurisdição célere e efetiva, uma entrega da prestação jurisdicional adequada, faz com que o risco dessa atividade, que já é de risco naturalmente, se agrave. Então, isso agrega, ao passo que agrega em risco, agrega em custos. O empresário, ele precisa necessariamente adicionar à sua contabilidade, o risco de uma demanda judicial e o risco da demora. Imagine um processo, um contrato, uma falta de concordância com relação à interpretação de uma cláusula num contrato internacional. Sim. É muito complicado você esperar 2 anos para ter uma resposta. E, por fim, além desse risco, né, então, que onera a atividade em razão do tempo, além da questão da competitividade, né, nossas empresas acabam tendo afetada a competitividade. Além de tudo isso, a burocracia, né, a gente tem, de um outro lado, a tentativa dos empresários de sair dessa morosidade, dessa insegurança jurídica, que é o movimento da desjudicialização. Então, é por isso que as empresas hoje em dia vêm recorrendo à arbitragem, à mediação. É uma tentativa de sair deste judiciário em crise. Porém, a gente tem uma grande parcela de micro e pequenos empresários que também contribuem para nosso PIB. Só a título assim, de curiosidade, quase 50% do nosso PIB vem da indústria e dos pequenos e microempresários. Então, é muito importante que esse judiciário funcione, que a gente tenha certeza de que os contratos, de que a lei vai ser honrada, e quando não for honrada, o Estado vai, em tempo adequado, em um procedimento célere, determinar o cumprimento. É bem bacana isso, professora Maria Letícia, e a quem nos acompanha. Veja, como é atual e como o direito, falar um negócio que nunca ninguém falou, o direito ele é científico nessa questão, porque assim, ele não é exato. Vamos só pontuar bem rapidinho a questão de Mariana. Quanto tempo que aconteceu a tragédia, e agora, acho que semana passada, que foi anunciado um acordo de mais de 170 bilhões para as famílias e para as pessoas ali. Então, eu sempre, quando eu entro nesses assuntos, eu sempre falo assim, a promoção à justiça. Então, nós, como operadores do direito, temos que se preocupar com, de fato, a promoção da justiça em si. Por quê? A gente estava até falando ali antes de começar aqui, a questão dos atendimentos. A pessoa já vai procurar o judiciário, não porque ela quer. Alguma coisa ali saiu da curva. Que ela precisa. Aí nós, como operadores, temos que ter esse cuidado. Eu até falo, vou além um pouquinho, gente. Eu falo assim da questão da sensibilidade. Por quê? No outro escritório que a gente atua, a gente pega bastante as questões da Previdência. Uhum. E, gente, sem brincadeira, tem pessoas lá que elas não têm, o rendimento delas não supre os medicamentos, quanto mais a subsistência humana. Aí, só um paralelo à questão da justiça, quando a gente fala, né, em acesso à justiça, a gente fez uma oficina com a professora, foi fantástico, que deu esse panorama geral do que é o acesso à justiça. E aqui nós já estamos falando de um outro ponto, o que reflete a não justiça.
E é bacana, Maria Letícia vai conduzir as próximas perguntas e eu vou colocando aqui para a gente pensar e refletir. Minha próxima pergunta, prof. Quais são os impactos econômicos decorrentes de decisões judiciais conflitantes entre tribunais superiores e instâncias inferiores? Como a gente estava conversando, né, Maria Letícia? A atividade empresarial, ela visa, sobretudo, o lucro. Então, para que o empresário ele obtenha, de fato, lucro e acabe exercendo essa função tão importante social que ele exerce, que ele desempenha no nosso país, ele precisa ter uma gestão adequada e precisa ter esse ambiente previsível. Falta de previsibilidade, ela acaba agregando custos, como a gente conversou com relação à celeridade. Quando a gente fala na ideia de uma justiça que opere a graus ótimos, né, que a gente diz que hoje em dia a gente migrou da ideia de uma administração burocrática para uma administração gerencial do judiciário, porque o judiciário ele é parte integrante da nossa administração pública. Quando a gente fala em, hoje em dia, a administração gerencial, a gente está falando de tratar o judiciário como se fosse uma espécie de empresa. De você pensar sempre, o gestor da coisa pública, pensar em eficiência, em alcançar a eficiência a partir das políticas de gestão do judiciário. Bom, o empresário ele precisa disso. Ele precisa que o judiciário seja tanto previsível quanto célere. Se, por exemplo, eu não tenho certeza sobre o direito, eu não tenho certeza de como gerir a minha empresa. De repente, eu adoto uma determinada medida que, ao meu entender, por mais que eu consulte, e aí eu reforço, nós temos a grande maioria de micro e pequenos empresários, micro e pequenas empresas. A grande maioria, o nosso país é um país emergente. Então, assim, se eu não tenho uma previsibilidade, eu posso, de repente, achar que agir de uma determinada forma, eu estou amparado pela legislação. Mas, de repente, eu não estou e eu posso ser multado. A gente vê multas ambientais, de repente, eu estou recolhendo um tributo a mais que eu não deveria recolher, ou a menos, e caindo na malha fina. Então, é preciso que esse ambiente seja previsível, que o empresário saiba exatamente e de forma muito simples o que ele deve fazer, o que não acontece. Porque além do nosso ordenamento jurídico ser extremamente complexo, a gente sabe que temos normas específicas a cada ramo, e a atividade empresarial, ela envolve, né, legislação ambiental, LGPD, legislação trabalhista, contratos, são N legislações que o empresário tem que se preocupar. E, além da legislação, a gente ainda tem uma jurisprudência que não é assertiva. Então, você tem divergência de posicionamento. Primeiro, o juiz ele tem a possibilidade, desde que fundamentadamente, ele tem o grau de discricionariedade, né? Mas de interpretar o caso concreto, conforme as provas, os fatos, enfim. Mas, além disso, nós ainda temos a interpretação divergente com relação à aplicação da norma. E aí isso se torna muito mais grave quando você tem um entendimento de uma corte superior que não é observado os juízes de origem, né? Então, é muito importante que a gente tenha previsibilidade e, por isso, que a corte, esse sistema de precedentes que foi encampado pelo CPC, ele seja observado. E seja observado por todos. Isso gerará mais previsibilidade, isso reduz o custo dos empresários, isso faz com que nosso ambiente econômico interno ele seja muito mais competitivo a nível mundial. Porque, como eu disse, nós hoje em dia falamos em empresas que competem com o mundo todo. Sim. É globalizado, né, professora? Desculpa interromper, mas essa questão é bem isso, assim, respeitando a cada cultura local, estadual e na esfera até federal, eu sempre falo, não tem dessa de atravessar o CPC. Exatamente. Então, assim, a gente está confundindo, eu sempre digo a questão dos operadores do direito, às vezes a gente confunde pesquisas e buscas de jurisprudências respaldadas, legalmente falando, de que se atravessar o devido processo legal. E isso, quando a gente fala em impacto econômico, vai se dar lá no pequeno comerciante,
mas também numa empresa aí multimilionária. E nós, como operadores do jeito, eu acho que tem que ter essa preocupação, esse feeling da questão de promoção mesmo. Eu vou insistir nessa tecla de promoção, porque eu sempre falo, na parte prática, chega as pessoas para nós e a gente não tem como ver só o honorário ali. Eu, pelo menos, não consigo, sabe, enxergar uma questão só de honorário. Eu enxergo toda uma injustiça que está sendo feita e que está nas nossas mãos de tentar reduzir ali o prejuízo, seja da parte A ou da parte B. Mas passa muito pelo que a professora está falando com a gente, dessa questão de se respeitar o devido processo legal. Veja, a nossa Constituição, ela chama-se Constituição Cidadã, não é por acaso, e não pode nós florear isso. Temos que defender. Agora, eu sempre defendo essa questão, que não é o capital acima de tudo. A gente tem que ponderar várias circunstâncias para tentar promover mesmo a justiça. Até essa questão do desenvolvimento, quando a Constituição Federal ela trata da ordem econômica, ela bate nesse ponto de desenvolvimento, né? A ideia de que como a empresa impacta no seu entorno, né? E o desenvolvimento, ele é gerado também a partir de um ambiente em que você tenha instituições no país que sejam confiáveis, seguras, que prestem um serviço ótimo. Então, o impacto da insegurança jurídica e da morosidade não é só no âmbito do empresário que a gente está conversando, mas é no âmbito do próprio país. Afasta investidores, porque eu, como investidor, eu tenho que ter motivos. Quando eu faço análise do custo-benefício, eu tenho que ter motivos para investir no país. Eu tenho que ter a segurança de que o meu retorno vai ser rentável. E a gente vê que quanto mais burocracia, insegurança e falta de celeridade, menos investidores a gente tem. É uma relação inversa. Então, quanto mais seguro, quanto mais célere, mais efetivo, quanto mais as instituições do sistema de justiça elas forem confiáveis, mais os investidores vão ter motivos para investir no nosso país. E outro ponto é a litigiosidade. Sim. Divergências de posicionamentos fazem com que eu tenha que ingressar com mais demandas, porque eu não tenho muita certeza sobre a interpretação da lei. Né? Eu não sei, por exemplo, de repente, se eu tivesse mais previsibilidade, eu saberia que eu deveria agir de forma A e não da forma B. Então, eu evitaria uma ação. Ou, por exemplo, se eu tivesse uma segurança de que a lei deve ser cumprida de determinada forma, que tal cláusula deve ser interpretada de tal forma, eu iria evitar o judiciário, eu evitaria descumprir a lei, porque há uma mensagem clara de que a lei deve ser cumprida e deve ser cumprida de determinada forma. Então, a insegurança jurídica ela é muito prejudicial e a gente vê isso nos números. Eu indico a todos sempre, hoje em dia, a gente consegue acompanhar numericamente como está a nossa justiça a partir de plataformas que o CNJ disponibiliza e, anualmente, ele publica o chamado Relatório Justiça em Números. E esse relatório mostra quantos processos a gente tem no nosso judiciário, quanto tempo demora uma ação, quais são os tipos de demandas que mais tramitam. Então, assim, você consegue fazer um diagnóstico numérico para entender qual é o panorama da justiça. E entender o panorama da justiça é importante para todo cidadão. Porque, como eu disse, nós temos direitos assegurados pela lei. Esses direitos nem sempre se realizam. A quem eu vou recorrer? Ao judiciário. A gente tem um movimento de desjudicialização? Sim, mas temos que ter a ciência de que, em alguns casos, nós necessariamente precisaremos recorrer ao judiciário. Por exemplo, a questão no âmbito empresarial, né, das empresas insolventes, não há como. O processo de insolvência ocorre no judiciário. O poder coercitivo é do judiciário. Então, primeiro, existem casos em que eu vou precisar recorrer ao judiciário. E segundo, o movimento de desjudicialização no Brasil ele é recente. E a gente tem uma cultura reconhecidamente litigante. Então, é um processo, né? Então, é muito importante que a gente entenda, que a gente se aproxime da justiça, entenda o dia a dia da justiça, qual que é o papel da justiça na nossa vida, como que essa crise toda interfere os nossos direitos. E a gente vê que interfere quando esse dever ser não se realiza,
Interfere no sentido de que, se eu não contar com essa prestação ótima, não irá se realizar. Porque eu preciso do judiciário para que ele diga, a parte, por exemplo, cumpra o contrato, né? Então, esses são os impactos da morosidade e ainda uma coisa assim, muito importante nesse sentido da desjudicialização. As empresas têm buscado, como eu disse, fugir do judiciário por meio dos métodos adequados de resolução de conflitos. A gente tem a arbitragem, a gente tem a conciliação, a gente tem a mediação. Mas, como eu digo sempre, e já disse aqui, por exemplo, no caso da arbitragem, né, explicando para quem nos ouve, você tem um terceiro imparcial, o árbitro, geralmente especialista em determinado assunto. Então, se for uma causa, de repente, ambiental, pode ser uma pessoa formada na área, um médico, para um caso de direito médico. E você tem um árbitro. O árbitro, ao final do procedimento, esse árbitro escolhido pelas partes, ele vai decidir por meio de uma decisão terminativa, uma sentença arbitral. E se, de repente, ela não for cumprida? Sim. Como eu vou fazer? Então, assim, por mais que a gente tente dizer... tentar tornar preto e branco, a nossa vida é muito mais difícil. Sim. Então, nem sempre eu vou conseguir fugir 100% da justiça. E volto e digo mais. Por mais que a gente fuja da justiça, o judiciário, ele faz parte da administração pública. E qual a mensagem que o país passa em termos de economia global? Né? E será que os investidores vão se atrair por esse país? Então, por isso que é tão importante a confiança nas instituições, e que esbarra justamente, Maria Letícia e Paulo, na questão da segurança jurídica e celeridade. Quando você fala em entrega excelente, inclui tudo isso: segurança jurídica, celeridade, adequação. Não é só termos quantitativos, mas qualitativos. Sim, né, professora? Eu sempre falo, tem o professor João Bias, queremos o senhor aqui, em breve. A gente sempre discute a questão de contratos, né? E eu entro meio no floreada da questão da função social do contrato. E a gente debatendo e falando mais ou menos nessa linha que a professora está falando para a Enesc. A efetividade. Não adianta estar escrito se não haverá cumprimento. Agora, como nós, operadores do direito, então o advogado, sempre vejo na questão do papel do advogado. Em que circunstâncias se deu um não cumprimento? Né? Tipo, tem a lei lá, a lei está impedido lá que você tem que cumprir, mas ele não cumpriu, e aí? Até o professor Bias falou, veja como as coisas se ligam umas nas outras. Quinta-feira a gente teve uma aula, a gente falou assim, daí eu falei, professor, mas se o cara deu calote, talvez não foi porque ele quis. Não, pera lá. E eu já tomando as dores, já querendo atuar igual, daí ele falou, você está atravessando o CPC, e não é isso que é isso o papel. E é mais bem ligado ao que a professora está falando. E veja, nós estamos falando do nosso mundo, no nosso nicho. Se você coloca uma questão global, as demandas vão... A morosidade, igual eu falo, vai ser muito mais forte. Seguimos aí para a próxima? De que forma a judicialização excessiva de questões econômicas como contratos e tributos podem sobrecarregar o judiciário e impactar a nossa economia? A judicialização, de um modo geral, ela impacta o nosso judiciário. Um dos grandes problemas, na verdade, do judiciário é lidar com a carga de processos. A gente tem, de um lado, uma limitação orçamentária de pessoal e, de outro, um número imparável de demandas. Então, a conta não fecha. O pensamento é como fazer para que o judiciário consiga dar conta disso com essa equação. Né? E com relação às questões econômicas, elas têm esse elemento particular do tempo, né? Em que o empresário precisa que seja resolvido de uma forma mais célere, porque o mercado exige, tempo é dinheiro. Sim. Né? Então, a ideia desse movimento da desjudicialização, e esse movimento, ele antecede o Código de Processo Civil de 2015, mas ele é sacramentado a partir do CPC de 2015. Esse movimento, ele é muito importante, ele vinha vindo, e ele é muito importante para dar conta desse excesso de demandas no nosso judiciário. Mas não é só a desjudicialização. A gente precisa todo um aparelhamento do judiciário. A gente precisa da gestão
da coisa pública nesse sentido de buscar eficiência para racionalizar os recursos públicos. Então, hoje em dia, nós, claro, temos gargalos na nossa jurisdição. O executivo fiscal, segundo o último relatório do CNJ, ele representa 31% do número das demandas na justiça. Hoje em dia, temos... os dados, né, são bilhões de processos que tramitam no judiciário, mas o executivo fiscal, vejam, 31% de todas as demandas. E, detalhe, o nível de congestionamento desse tipo de demanda é de quase 90%, segundo os dados do CNJ. Então, assim, são tributos que não estão sendo recolhidos, são uma atividade econômica que está sendo impactada por essa obstrução da marcha processual. Bom, infelizmente já estamos chegando no final de mais um episódio do nosso PodPan. Já deixamos aqui os agradecimentos a toda a estrutura e à Faculdade Pan-Americana. Professora, foi muito valoroso esse nosso papo. Pena que o tempo ele urge, ele passa muito rápido, seria um podcast daqueles maiores. Mas agradecemos assim imensamente a sua presença, a sua contribuição, tudo que a gente trabalhou aqui superou nossas expectativas. Uma única coisa que não está em nossas mãos agora, nesse momento, é o tempo, que passa muito rápido. Então já vamos agradecendo à professora. A professora pode deixar as suas redes aí, os seus contatos. Já falo para vocês que ela está sempre lá na Pan-Americana, uma das melhores professoras, sem nenhum preciosismo, ela sabe disso, já falei para ela pessoalmente e na presença de várias outras pessoas. E são pessoas como você, professora, que nos incentivam a gente estar buscando mais o conhecimento da área do direito. Sempre falo para as pessoas, queremos fazer exatas, vamos para matemática. O direito não é isso. O direito tem todas essas ponderações que a professora trouxe e muito mais outras, né? Que vão por várias das esferas do nosso ser humano, do ser e do dever ser. Alguma coisa ali o direito sempre está alinhando, né? Então, professora, com a sua palavra aí para nosso... Eu que agradeço, Paulo, Maria Letícia, realmente o tempo passou muito rápido, daria para a gente falar uma manhã inteira sobre esse assunto, né? Mas assim, agradeço imensamente pelo convite, pela participação e fico aí à disposição nas minhas redes, enfim, para conversarmos mais sobre o assunto e sempre disponível para essa troca valiosa que é, né, o direito, falar sobre trocar o conhecimento, é muito importante para que a gente melhore enquanto seres humanos, enquanto sociedade. Isso mesmo. A professora, ela tem a Hippert Advogados, ela e o esposo dela, a gente vai dar um jeito de deixar na descrição, sigam eles lá no Instagram. Eu sempre vejo a batalha que é, vocês trabalham no final de semana, feriado, não tem tempo ruim. E parabéns, professor. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Maria Letícia, pelo convite. Estamos aí à disposição. Encerramos mais um episódio do podcast da Faculdade de Direito e Administração. Gostaria de agradecer, professora, por você ter vindo aqui, dado uma parte do seu tempo, por estar conosco, ser uma ótima professora, nos ensinando a cada dia mais para a gente ser lá no futuro operadores de direito maravilhosos, que vamos atender a população da melhor forma possível, lidando e mostrando que realmente temos dificuldades no nosso judiciário, mas a gente vai conseguir atender da melhor forma possível. Vamos deixar as redes da professora e do seu escritório. E assim encerramos mais um podcast da Faculdade de Direito e Administração. Eu me chamo Maria Letícia. E eu sou o Paulo. Siga-nos nós aí.